Bom dia, tudo bem? Vamos dar continuidade aí com o nosso cronograma. Vamos para mais uma aula hoje. Nós estaremos acabando a apostila agora, né? Essa é a última aula. E aí eu vou propor na semana que vem alguma atividade diferente para vocês, tá bom? Para que a gente possa dar continuidade no nosso conteúdo e seguir trabalhando as aulas normalmente, ok? Na aula passada, nas aulas passadas, né, não só na anterior, nós começamos já a ver sobre os seres vivos. Então, vimos em uma aula sobre os poríferos, que eram as esponjas do mar. E na aula anterior, nós vimos sobre os selenterados, que também podem ser chamados de quinidários, que são os corais e as águas-vivas. A aula de hoje, que é a aula 10, tem bastante a ver com a aula anterior, tá? Então, primeiro só vou relembrar duas coisas. Os quinidários, que nós trabalhamos na nossa última aula, eram seres vivos que poderiam se dividir em dois grupos, né? Duas classes diferentes. Nós tínhamos os pólipos, que eram aqueles presos no solo, como por exemplo os corais e as anêmonas, e nós tínhamos também as medusas, que eram aqueles que viviam livres, como por exemplo as águas-vivas, tá? A nossa aula de hoje vai focar todas nos pólipos, porque nós estaremos trabalhando hoje com os recifes de corais. A aula de hoje é a aula 10, é a aula Os Corais são os arquitetos submarinos, tá? Então, os corais é aquilo que nós vimos, são seres vivos do filo dos quinidários, dos selenterados, e eles vivem sempre fixos a um solo, a uma rocha, a uma concha, são seres que vivem sempre presos a algo. E aí, esses corais, quando eles se agrupam e formam uma colônia, nós temos algo que é chamado de recife de coral. Eu acredito que a maioria já tenha ouvido falar de recife de coral. Recifes de corais são aquela estrutura gigante, tá? Geralmente tem extensões super grandes, quilométricas na maioria dos casos, e basicamente os recifes de corais são milhares de pólipos vivendo fixos uns aos outros, né, numa forma colonial, e que se distribuem em águas que são rasas, quentes, bastante oxigenadas e transparentes, tá? Então, basicamente, isso é um recife de coral, é uma colônia formada por vários pólipos que está presente em águas quentes e rasas. Você nunca vai ver um coral em uma água super profunda, principalmente pelo fato de que as águas super profundas tendem a ser mais frias. Quanto mais funda é a água, mais gelada ela fica porque ela está mais distante do sol. O sol aquece a superfície da água e as partes próximas da superfície. Quanto mais abaixo eu vou, menos luz solar eu tenho e, consequentemente, a água é mais fria. Como os corais dependem de água quente para se manter vivo, não existe corais em águas profundas pelo fato dela ser fria, ok? Então, os recifes de corais são uma estrutura bastante bonita de se ver. Na Austrália, a região da Oceania, é bem comum você encontrar esses organismos, e ela é até bem famosa por isso. Quando você vê assim, parece tipo um jardim submarino, porque ele é todo colorido, com as cores vivas, tem amarelo, roxo, laranja, vermelho, verde, tem sempre colorações super bonitas, formatos bonitos, né? E como eles ficam presos para cima, assim, eles lembram bastante um jardim, tá? Esses recifes de corais, eles têm um esqueleto interno, basicamente, tá? Porque os pólipos, eles secretam uma substância chamada de bicarbonato de cálcio, tá? O carbonato de cálcio, que são não é bicarbonato, tá? É carbonato, falei errado anteriormente. O carbonato de sódio faz com que os corais formem estruturas rígidas que parecem rochas. Então, o principal constituinte desse recife é o carbonato de sódio. Tanto que, às vezes, surfistas que surfam em águas onde existem esses corais, quando eles sofrem caldos, né, um acidente, lá, uma queda, eles podem se machucar, se cortar, se fraturar, enfim, é bem perigoso você cair em uma área onde existem essas estruturas, porque são como se fossem rochas. Se você bate uma rocha, você se corta. E o coral é similar a isso, tá? Então é bastante perigoso
você explorar regiões que tenham corais, a não ser que você esteja preparado, esteja com algum instrutor que vá te orientar, porque ir por conta própria não é algo recomendável, porque você pode se acidentar nessas regiões, tá bom? No Brasil especificamente, os corais ficam sempre na região nordeste, tá? Obviamente na praia, porque são organismos marinhos, então toda a costa nordeste do Brasil, desde o sul da Bahia até o Maranhão, que pega aquela parte da costa litorânea, né, das praias do Nordeste, ali nós temos recifes de corais, principalmente. Em São Paulo você não encontra tanto pelo fato da água ser mais fria. São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, toda essa parte do Sudeste e do Sul, por mais que existam praias, como a temperatura da água aqui é mais baixa, a gente acaba não encontrando esses organismos presentes nas nossas praias, tá? Eles ficam mais restritos ao Nordeste pelo fato de que a água nessas regiões são mais quentes, tá bom? E aí, o título dessa aula era assim: os corais são os arquitetos submarinos. Os arquitetos são basicamente quem constrói as casas junto com os engenheiros. E os corais, como eles formam esqueletos de carbonatos de sódio, conforme eu falei, eles vão formar estruturas que vão servir de sustentação para uma anêmona morar, para uma estrela do mar se fixar. Algas também costumam conviver junto com os corais. Então, os esqueletos de carbonato de sódio que esses corais desenvolvem, que eles criam, servem muitas vezes de sustentação e de moradia para vários outros seres vivos. Então, tipo, eles constroem as casas, digamos assim, submarinas. Por isso que eles acabam recebendo esse nome e por isso que eles acabam sendo chamados muitas vezes de arquitetos submarinos, tá? As algas, por exemplo, muitas vezes vivem com esses corais realizando um processo de simbiose. Simbiose é quando dois seres vivem juntos e um ajuda o outro. No caso da simbiose entre algas e corais, os corais oferecem para a alga moradia e as algas, como elas realizam fotossíntese, elas conseguem oferecer alimento para o coral. E aí nessa relação acaba sendo bom para ambos, porque o coral tem alimento e a alga tem moradia, tá? Então, essa questão de ser classificado como um arquiteto submarino, por que eles são considerados arquitetos submarinos? Porque o esqueleto dos corais vai servir muitas vezes de sustentação ou até mesmo de casa para vários seres vivos marinhos, conforme eu citei, anêmonas, algas, estrelas do mar. Outros corais podem se fixar em um coral pré-existente, tá? Então, eles vão ajudar bastante na questão da sobrevivência aí de vários outros organismos marinhos, tá bom? Eu esqueci de falar no início do vídeo, mas eu já publiquei a correção dos exercícios da aula anterior para vocês lá no site da escola, tá? No Acadesc. Então, a aula anterior sobre os corais, os selenterados, os quinidários, né, que foi a aula 9, já está com a correção disponível. Deem uma olhada lá se vocês acertaram. Acredito que sim, que a maioria acertou, tá bom? Essa aula de hoje, eu gostaria que vocês realizassem os exercícios da página 18, que é sobre essa aula 10, ok? E aí, no decorrer da semana, eu publico a correção para vocês. Na semana que vem, eu vou estar propondo algo diferente para vocês aí, porque a gente concluiu a apostila com essa aula 10. E aí, a gente vai dando continuidade no nosso conteúdo, tá bom? Fiquem em paz aí, bom resto de semana para vocês. Até mais.